Evangelho de Lucas, capítulo 8. A partir do verso 26, irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele e, embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelo campo. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Amém, irmãos? Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós clamamos, meu Deus, para que o Senhor nos liberte, Pai, de nós mesmos, meu Pai, o nosso pecado, Senhor, no poder e da influência de Satanás, Deus, desse mundo à nossa volta. Que o Senhor nos permita, meu Deus, desfrutar de um relacionamento contigo, meu Deus, verdadeiro, Pai, íntegro, meu Pai, e que possamos, meu Deus, seguir ao Senhor, Pai, do modo que o Senhor nos ordenar que assim façamos, Pai. Abençoa nossas vidas, meu Deus, guarda os nossos corações do pecado, em especial nesse momento, Senhor, que é mesmo as tentações, meu Deus, que sentimos durante toda a semana, Pai, nos acometem aqui agora, nesse momento, Pai, a nossa carne, Satanás e o mundo, para que continuemos, meu Deus, sem estar atentos às Tuas palavras, meu Deus. Talvez não tenhamos aberto a Tua palavra, meu Deus, para ler reverentemente durante essa semana, Deus. E nesse momento, Senhor, o Senhor possa operar o milagre e a maravilha, meu Deus, de abrir os olhos aos cegos, de, meu Deus, nos tirar, meu Deus, do poder e da influência, Pai, maligna, que possamos viver e desfrutar, meu Pai, com os olhos abertos, possamos enxergar as maravilhas do Teu Santo Evangelho, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, orar é uma coisa muito diferente do que nós pedirmos algo a Deus. A gente pode pedir muitas coisas a Deus e ainda assim não estarmos orando. Deus pode estar concedendo muitas das coisas que nós temos pedido a Ele e ainda assim nós não termos um relacionamento com Ele. Isso é uma das coisas que fica muito clara quando a gente olha para esse texto aqui que nós acabamos de ler. Vamos, irmãos, nos lembrar, a gente está meditando em textos, mas que fazem parte de um texto maior, de um livro maior. Nós temos meditado no Evangelho de Lucas,
que é um dos 4 registros que nós temos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, de como foi aquele tempo em que o Senhor Jesus Cristo ele habitou, ele andou aqui por essa terra. Né? Os seus pés santos, eles pisaram o pó dessa terra. E Lucas, ele registra tudo isso de um modo muito especial, assim como cada um dos evangelistas, mas Lucas com seu objetivo muito claro de demonstrar a compaixão do Senhor Jesus Cristo por todo tipo de gente. Veja, a gente vê que Jesus ele se identifica conosco quando ele se faz homem, ele se faz um de nós, ele encarna. E não apenas em fazer isso, mas toda a sua vida ele demonstra esse cuidado, esse amor a nós, né? Se a gente puder colocar um tema no Evangelho de Lucas, é que o Filho do Homem ele veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. E ver que Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, ele prega na sua casa, ele prega em Nazaré, né, o local onde ele cresceu, e ele é rejeitado pelos seus. E a gente vê a rejeição de Jesus não é uma coisa particular daqueles que o conheciam muito bem, mas Jesus já havia sido rejeitado antes, né, mesmo no seu nascimento, quando ele não foi recebido em local nenhum para que ele pudesse nascer em um local adequado. E ele é rejeitado também pelos judeus, pelos fariseus, pelas autoridades. A gente viu Simão, mesmo trazendo ele para dentro da sua casa, o rejeitando. E a gente entende, através da parábola que nós meditamos no começo do capítulo, Jesus explicando isso, né, que mesmo onde a semente é colocada, muitas vezes há uma rejeição por parte do solo daquela semente em que é colocada. E a gente vê que Jesus, irmãos, ele demonstrou o amor dele, o cuidado dele, com todo tipo de gente, ao ponto de que nós vimos na semana passada que Jesus enfrentou uma forte tempestade, para que ele pudesse se encontrar aqui com esse homem e libertá-lo da escravidão de Satanás, irmãos. Vejam que nós vemos então que Jesus ele chegou ao outro lado, né, do mar da Galileia. É uma região aqui chamada de Decápolis, nos outros evangelhos, porque era uma região ali formada como se fosse por 10 cidades que se autogovernavam ali. A gente não tem como ter certeza absoluta de se aquelas pessoas que viviam ali eram simplesmente pessoas completamente alheias à vontade de Deus, ímpios, gentios completamente, ou se também ali habitavam judeus que estavam vivendo distante das leis que o Senhor tinha ordenado no Antigo Testamento. É mais provável que aquelas pessoas ali elas fossem gentios apenas, fossem pessoas que elas realmente não faziam parte da linhagem do povo de Deus. E a gente vê que Jesus, quando desembarca então nessa terra, que Lucas chama de a terra dos Gerazenos, que era do outro lado então da margem do rio, ele desembarca e uma pessoa, um homem vem ao encontro do Senhor Jesus, nos é dito no texto, que esse homem está possesso de demônios e que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Irmãos, que recepção, né? Jesus chega numa terra e olha como ele é recebido. A pessoa que está ali para recebê-lo é um endemoniado, um homem que está com a vida aqui claramente destruída. Né? A gente pode falar a respeito desse homem que ele foi quase que completamente desumanizado. A gente olha para ele e é quase como se não víssemos mais um ser humano. Irmãos, esse homem aqui. Porque olha o que é dito a respeito dele. Ele não se vestia, ou seja, isso é uma característica dos animais. Né? Os seres humanos, uma das coisas que os diferencia claramente dos animais é que os seres humanos, eles cobrem a sua nudez. Né? A nudez, principalmente aqui, depois da queda, é vista como algo que é vergonhoso e algo que representa, inclusive, o pecado. E aí, então, esse homem está nu. Ele está sem roupa alguma. Mas, além disso, irmãos, o texto também nos diz a respeito desse homem que ele não habitava mais numa casa. Ele não morava mais numa casa, que é também outra característica dos seres humanos. Eles moram em um determinado local. E também, além disso, além de não morar em casa nenhuma, esse homem ele vivia nos sepulcros. Ou seja, é como se ele não tivesse mais vivo, irmãos, esse homem. Até o local da sua habitação eram as covas, eram locais que
Inclusive faziam ele ser impuro, demonstrava a sua impureza diante de Deus, porque nas leis do Antigo Testamento você não poderia nem tocar num morto, você não poderia nem tocar num local onde um morto foi enterrado, que isso faria com que você se tornasse cerimonialmente impuro, você não poderia nem adorar a Deus, você ia ter que passar por um ritual de purificação para que você pudesse voltar a adorar ao Senhor. E a gente vê esse homem então com a vida completamente destruída. Irmãos, nós podemos imaginar que até mesmo as pessoas próximas a ele, seus familiares, nenhuma dessas pessoas, elas tinham mais um relacionamento verdadeiro com aquele homem. A gente vê que a forma que, não somente Lucas, mas os outros evangelistas falam, né, que as pessoas tentavam prendê-lo e não conseguiam. Veja, se a gente for avançar um pouco lá no versículo 29, vai falar, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Veja então a vida desse homem, irmãos. Sem relacionamentos, sem vida. É uma vida onde não há vida verdadeira. O que é que consiste a vida desse homem, irmãos? Ele não parecia mais ser um ser humano. As pessoas estavam tentando conservar ele preso porque ele representava um perigo constante ali para todos eles. Deveria também destruir as coisas, como é falado nos outros evangelhos. Então, era uma pessoa que era completamente escanteada. A gente já viu algumas pessoas que Jesus foi atrás, que elas eram desprezadas pela sociedade, mas nenhuma como esse homem aqui. Mas da mesma forma, irmãos, que nós vimos que o Senhor Jesus Cristo ele se compadeceu dessas outras pessoas, né, da mulher pecadora, que foi até a casa de Simão, da viúva, que tinha perdido todos os seus parentes, não tinha mais o seu marido nem seu filho, também do centurião, que não fazia parte do povo de Deus. A gente vê aqui que Jesus ele vai ao encontro aqui desse homem. Porque por mais que o texto nos diga, irmãos, que foi o homem que foi ao encontro de Jesus, na verdade Jesus foi que atravessou o mar para encontrar com aquele homem. E até mesmo, na verdade, o texto ele não está colocado aqui em ordem cronológica, se a gente parar para tentar ler ele com mais calma. Vejam que, por mais que diga no versículo 27 que logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, quando a gente vai ler, vai ver, o texto seguinte vai dizer que esse homem se prostrou diante dele, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Mas no versículo seguinte vai dizer, ele só falou isso porque Jesus já tinha ordenado que o espírito imundo saísse. Então a gente não sabe se realmente o texto está dizendo aqui que ele veio ao encontro de Jesus Cristo inicialmente ou se ele veio depois que Jesus já tinha mandado os demônios saírem. Não fica isso tão claro assim no texto. Independente disso, como eu falei, irmãos, Jesus ele atravessou o mar para encontrar com esse homem. Não foi Jesus que foi ao encontro desse homem aqui. E a gente vê então quem é esse homem. Não é dito o nome dele, mas é dito as circunstâncias nas quais ele vivia. E a gente vê que ele está completamente possuído por demônios. São os demônios que falam aqui com Jesus, não é o homem. Os demônios se prostram diante do Senhor e gritam, né, exclamam em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vejamos que nós vemos aqui claramente que os demônios eles conhecem o Senhor Jesus Cristo. Né? Se os irmãos se lembrarem, a gente leu, acredito que na semana passada, né, em Atos, que os homens tentaram expulsar, né, demônio. Eles falaram, eu mando você embora em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios disseram, olha, a gente sabe quem é Jesus. Paulo a gente já ouviu falar, mas a gente não sabe quem são vocês não. E deram uma surra, né, os demônios deram uma surra naquele homem. Aqui com relação ao próprio Senhor Jesus é muito diferente a postura deles, dos demônios. Eles se prostram diante do Senhor e clamam aqui por misericórdia, se assim a gente puder falar. Eles clamam para que Jesus não atrapalhe a vida deles, na verdade. Né? Essa é a exclamação que eles fazem. Né? Rogo-te que não me atormentes, não me perturbe, não me torture. E essa expressão que eles usam que diz, que tenho eu contigo, é uma expressão muito usada na Bíblia para falar quando você quer se distanciar de uma pessoa, quando você quer dizer para ela que vocês não têm relacionamento algum.
Né? Isso geralmente é usado no Antigo Testamento quando alguém vem dar um conselho para alguém, é um conselho completamente contrário àquilo que a pessoa imagina que é o que deveria ser feito, ela vai dizer, que tenho eu contigo? Ou seja, o que isso daí, o que você está dizendo? O que é que tem a ver isso aí que você está falando? Né? Aqui no caso é Satanás, aqui os demônios demonstrando que eles não têm nenhum relacionamento com o Senhor Jesus. Que tenho eu contigo? Ou seja, eu e o Senhor não temos relacionamento, não temos nada a ver. Nós somos opostos. Se o Senhor Jesus, irmãos, ele representa todo o amor, toda a bondade, os demônios, eles representam a ausência de tudo isso, de tudo que Deus, ele representa. Eles dizem, é Jesus e é o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem exatamente quem é o Senhor Jesus. E clamam, não me atormentes. Isso que eu disse para os irmãos no começo, que, veja, os demônios, algo muito esquisito até, como se o demônio estivesse orando, está pedindo algo para o Senhor Jesus. E os demônios então estão pedindo aqui para Jesus para deixa a gente viver em paz. Deixa a gente seguir o nosso caminho. Deixa a gente continuar aqui o nosso trabalho aqui nesse local, nessa região. Volta lá para a Judéia. Volta lá para o teu povo. Vai lá salvá-los. Mas deixa a gente aqui trabalhando aqui no nosso local. E ele diz que eles falaram isso, os demônios, porque Jesus tinha ordenado que o espírito imundo saísse do homem. Veja, irmãos, como nós vimos no texto passado, né, a partir de agora a gente começou uma nova sessão em que está mostrando que Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas. A gente viu no texto passado Jesus ele demonstrando autoridade sobre a sua própria criação. Ele se colocando como o criador do universo. Da mesma forma que lá em Gênesis, quando vai falar que o Senhor criou todas as coisas, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, vai dizer que ele criou pela sua palavra, e Jesus ele manda se acalmar a tempestade ali e os ventos, né, e o mar pela sua palavra. Também é dito, irmãos, que a ideia que dá é que quando Deus criou o mundo, não criou tudo de um modo completo e perfeito, mas havia trevas sobre a face do abismo, havia água e havia trevas, ou seja, era como se fosse realmente uma tempestade. E Jesus foi lá e ele agiu aqui e acalmando a tempestade, como da mesma forma que ele havia criado o mundo anteriormente. Aqui também, irmãos, faz uma referência ao poder e autoridade que Jesus Cristo tem, não apenas sobre as obras visíveis da sua criação, mas também sobre as obras invisíveis, aqui sobre anjos e sobre demônios. Que Jesus Cristo ele tem poder não apenas para criar, irmãos, mas também para recriar, para poder salvar, para poder libertar esse homem aqui que estava sob o domínio desses espíritos imundos. E a gente vê então, irmãos, que o texto dá uma ideia, dá uma impressão, algum leitor, né, malicioso ou desatento pode pensar que está vendo aqui uma conversa, uma amizade, uma barganha, um diálogo entre Jesus e o demônio, que parece que eles estão medindo forças aqui, porque o que o texto nos diz é que Jesus ordenou que o demônio saísse e o demônio não saiu, o demônio falou com Jesus. Então alguém pode pensar que o demônio poderia conseguir reagir ou resistir ao que Jesus Cristo estava fazendo. Quando na verdade, irmãos, a ideia não é essa aqui. A gente vai ver que em alguns momentos da Bíblia algo parecido com isso acontece. Por exemplo, quando Jesus está curando um cego, e aí Jesus ele não cura o cego de primeira, como geralmente são todas as curas que o Senhor Jesus Cristo faz. Mas ele começa a curar o cego e o cego diz, eu estou vendo os homens como que árvores. E depois Jesus vai lá e termina a cura, ele faz uma cura em 2 tempos. O que é isso? É que Jesus ali, aquela cura ali era muito difícil para Jesus realizar, porque havia alguma coisa ali, o poder de Jesus estava fraco, ele estava enfraquecido um pouco. Não, irmãos. O Senhor Jesus Cristo ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas por que ele curou em 2 tempos aquele homem? Ele quis mostrar que a cegueira é o nosso maior problema. Por isso que ele começa a tirar o homem, fazer o homem enxergar, para mostrar que a cegueira simbolizando a incredulidade, que é um problema difícil de ser resolvido, que só Deus pode resolver. E da mesma forma aqui, irmãos, também há um aspecto didático no fato de Jesus Cristo não simplesmente expulsar esse demônio. Jesus Cristo ele quer realmente ter esse diálogo aqui com esse demônio, para que a gente possa entender o que realmente estava acontecendo com aquele homem. Para que a gente veja que não é uma expulsão de um demônio como Jesus já realizou tantas outras no passado, o próprio Evangelho de Lucas já registrou, mas quer mostrar que esse homem aqui, veja que o texto faz muita questão de mostrar detalhes da vida desse homem.
E aqui quer mostrar também detalhes da entidade ou das entidades que estavam possuindo, para mostrar do que Jesus Cristo libertou esse homem. Então é por isso que Jesus Cristo ele permitiu que esses demônios eles pudessem responder ou conversar com Jesus e não sair imediatamente quando Jesus mandou. E aí o texto faz questão de dizer, olha, Jesus mandou ele sair e vai dizer o porquê. Veja, ó, pois muitas vezes se apoderava dele e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e guilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Ou seja, o texto faz questão de dizer que Jesus estava preocupado com aquele homem. Não é simplesmente, eu cheguei aqui agora, os demônios têm que ir embora. Ele amava aquele homem, ele estava demonstrando amor e cuidado por aquele homem. Por isso Jesus mandou o demônio sair. Então Jesus aí pergunta, qual é o teu nome para o demônio? De novo, irmãos. Jesus, obviamente, Jesus sabe de todas as coisas, mas ele está mantendo um diálogo para que eu e você a gente possa entender o que está acontecendo e também aquelas pessoas ali que estavam testemunhando aqueles eventos, tanto seus discípulos como as pessoas daquela cidade, daquela região. Essa era uma prática, irmãos, que os pagãos eles para poder expulsar um demônio, eles tinham que saber o nome da entidade. E Jesus ele está aqui mantendo esse diálogo com os demônios para poder mostrar aqui que não é simplesmente um demônio que Jesus Cristo está expulsando. Ele está aqui numa terra pagã e ele está mantendo um diálogo ali que os pagãos iriam entender. Então o demônio responde para ele, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E é muito importante, irmãos, a gente entender o que está sendo dito, porque essa resposta, esse diálogo aqui que Jesus mantém com esse homem que está possesso, faz com que a gente entenda de uma forma muito mais profunda toda essa história, porque veja, a resposta que o demônio dá, que essas entidades dão, é que é legião, dizendo que tem muitos demônios ali. A palavra legião, irmãos, era um estacamento, era uma parte do exército romano, que geralmente era formada por 5 ou 6 mil homens. Quando eles iam invadir, era aquele exército, aquela parte do exército que ia primeiro chegar no local para invadir, para dizer, olha, para chegar ali como uma representação do próprio império, dizendo, olha, essa terra agora nos pertence. E as pessoas podem se submeter a esse destacamento, a essa legião, e não vão ser destruídos, ou elas podem tentar resistir, e eles vão ser muitos mortos, outros escravizados. Se eles dissessem que não iriam resistir, eles iam ficar pagando impostos a Roma, aquela legião ia ficar ali controlando e governando aquele local. Eles iam estabelecer o que eles chamavam de paz romana. Então, vejam, irmãos, quando esse homem diz aqui que é legião que está, tanto nos fala a respeito da quantidade de demônios, que eram muitos, milhares de demônios, não necessariamente de 5 a 6 mil, mas no mínimo a gente entende que no mínimo 2 mil, porque saíram para 2 mil porcos, Lucas não fala a quantidade de porcos aqui, fala de uma grande manada, mas os outros evangelhos nos dizem, então no mínimo aqui eram uns 2 mil demônios que tinham nesse homem, mas não apenas a respeito da quantidade, mas do objetivo daqueles demônios naquele local. Aqueles demônios tinham tomado conta daquele homem, como quem diz, isso aqui agora nos pertence. Isso aqui está dominado completamente e, na verdade, aquele próprio homem, ele representava que todo aquele território pertencia a Satanás. Como se aquela legião estivesse dizendo, olha, não só esse homem, mas todos vocês aqui estão debaixo do nosso domínio, do nosso governo. Tanto é que os homens não conseguiam prender, nem com grilhões, nem com cadeia, esse homem aqui endemoniado. Então, Jesus, se ele não tivesse mantido esse diálogo com esse homem endemoniado, a gente não ia saber da representação que representava esse homem estar possuído aqui no texto. E eles então fizeram um pedido mais específico. Os demônios já tinham pedido para Jesus para não o atormentarem, não perturbá-lo, não torturarem eles, uma das formas também pode ser traduzido o termo, mas aí agora eles fazem um pedido mais específico. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Essa palavra aqui, abismo, irmãos, está relacionada ao inferno mesmo, à condenação eterna onde Satanás e os seus demônios serão enviados, assim como todos os homens que não confiarem, não colocarem, não abandonarem os seus pecados, não colocarem sua esperança, sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente for olhar nos outros evangelhos, até é diferente a forma que o demônio fala
com Jesus, ele disse, viesse aqui antes do tempo, como se ele estivesse pensando assim, olha, a gente sabe que você é o Senhor, né? E eles dizem aqui, tu és o Filho do Deus Altíssimo. A gente sabe que você tem autoridade sobre nós, tanto é que eles estão se submetendo aqui e pedindo e suplicando para Jesus. Mas a gente sabe também que tem um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Isso não chegou aqui, é como se Jesus tivesse chegado, você aluga um salão de festa e antes do horário acabar, chega o dono do salão e diz, olha, tá bom, essa festa aí acabou, não quero mais saber de festa aqui no meu salão. Como se os demônios estivessem dizendo assim, olha, esse mundo ainda está sob o nosso poder. Você ainda não restaurou todas as coisas, ainda não chegou o tempo da restauração de todas as coisas. Então eles rogam então para que pelo menos Jesus não lance eles no inferno. Deixe eles soltos, né? Em outros evangelistas vão falar que diz para permitir que eles continuassem ali naquele país. E aí então, o texto nos diz que andando por ali passava, né, uma manada de porcos ali no monte. E eles rogaram então que Jesus permitisse que eles entrassem ali naquela manada de porcos, e Jesus então permitiu. De novo, irmãos, o que é que o texto nos ensina aqui, esse diálogo que Jesus está tendo com essas entidades aqui nos ensinam? Né? Tem pessoas que querem ser especialistas em demônios, sendo que a Bíblia fala muito pouco a respeito de demônios, de anjos, são poucas informações que a Bíblia nos dá. Nossa teologia a respeito desse assunto é muito enxuta em relação a se a gente for comparar com outros assuntos que a Bíblia fala muito mais. Mas uma coisa que a Bíblia deixa muito clara a respeito de Satanás e dos seus demônios é que eles não estão rivalizando com Deus. Não é que Deus é uma força e Satanás é uma força ali quase que no mesmo nível de Deus e que muitas vezes rivaliza e consegue competir com o Senhor em força, em poder ou em domínio. Não, pelo contrário, irmãos. O texto nos mostra claramente aqui que tudo o que os demônios vão fazer, eles estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo permite que eles ajam ainda nesse mundo, de fato, porque ainda não chegou o tempo que o próprio Senhor determinou para que acabasse com a destruição que Satanás e os seus demônios eles causam aqui nesse mundo. Então, veja que quando eles pedem permissão para entrar nos porcos, isso aqui nos demonstra claramente que tudo o que Satanás vai fazer, e aqueles que juntamente com ele se desviaram dos caminhos do Senhor, eles estão debaixo da autoridade e eles precisam da permissão do Senhor para realizá-los. Veja, a gente pode parar para pensar e perguntar, rapaz, mas os porcos são criação de Deus também, e Jesus permitiu que esses demônios entrassem nos porcos. Irmão, Jesus Cristo tinha permitido, inclusive, que esses demônios estivessem esse tempo todo aqui, destruindo e desgraçando a vida desse homem. Mas o propósito de Cristo em tudo isso era um propósito salvador. E tudo que o Senhor Jesus ele faz, tudo que o nosso Deus faz e permite que Satanás e os seus demônios façam nesse mundo, o objetivo é única e exclusivamente, irmãos, para a glória do nosso Deus, em amor ao seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que a gente possa ver desgraças acontecendo nesse mundo, por mais que a gente passe por situações difíceis e complexas, a gente nunca pode pensar que Deus perdeu o controle da situação. Veja, até os demônios, eles pedem autorização ao que eles vão fazer ao Senhor Jesus. Da mesma forma a gente vê no livro de Jó também, tudo que Satanás foi fazer na vida de Jó, ele tinha um limite que Deus tinha estabelecido que ele poderia fazer e agir. Então a gente vê aqui que essa legião aqui de demônios vão então para essas manadas de porcos, porque o Senhor Jesus permitiu. E tendo os demônios saído então do homem, entraram nos porcos e a manada, precipitando-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do lago e se afogou. Irmãos, que loucura! A Bíblia não fala, né? Algumas pessoas vão tentar entender, dizer assim, que Jesus permitiu que aquela manada de porcos, os demônios entrassem, porque os porcos iriam se precipitar ali já de toda forma, então os demônios já iriam já perder ali os seus hospedeiros. Mas na verdade, irmãos, não é isso que o texto está nos ensinando, porque Jesus permitiu que os porcos fossem possuídos por esses demônios. E da mesma forma que enquanto aqueles demônios possuíam aquele homem, eles tinham total domínio e controle da vida daquele homem, eles também, os demônios, tinham domínio total e controle sobre aqueles porcos. Então foram os próprios demônios que precipitaram os porcos de espinhadeiro abaixo. E por que isso acontece, irmãos? Veja, porque é exatamente isso o que os demônios
eles sabem fazer, irmãos, é causar destruição. Em tudo absolutamente que Satanás e seus demônios eles fazem, eles simplesmente causam destruição, irmãos. E veja que é dito que algumas pessoas presenciaram aqui, os porqueiros, né, as pessoas que estavam cuidando daqueles porcos, vendo que isso aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Veja, aí a gente então encerra esse primeiro momento aqui do nosso texto, irmãos, onde Jesus ele teve esse diálogo aqui com os demônios, e a gente vê que Jesus Cristo ele tem autoridade, poder e domínio sobre todas as coisas. Mas então a gente vê, irmãos, uma outra parte aqui do nosso texto dizendo que o povo saiu então para ver Jesus. Aquelas pessoas daquela cidade, elas vão ao encontro de Jesus Cristo. Percebam que há um paralelo aqui. Primeiro, o demônio foi encontrar Jesus, aqueles demônios foram encontrar Jesus, aquela legião de demônios foi encontrar Jesus. E agora, os homens vão encontrar Jesus. E a Bíblia diz que de fato acharam um homem, quando eles foram lá ao encontro de Jesus, né, os porqueiros tinham avisado o que tinha acontecido, e quando eles foram lá ver Jesus, foram encontrar Jesus, o que foi que eles acharam, irmãos? Os demônios foram encontrar Jesus e o texto nos diz como o homem estava, o homem que estava possuído por esse demônio. Agora os homens vão encontrar Jesus e o texto nos diz como aquele homem que antes estava possuído por demônio, agora ele se encontra. Diz, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Vejam, irmãos, que transformação que o Senhor Jesus Cristo causou em tão pouco tempo na vida daquele homem. Só o tempo dos porqueiros irem lá na cidade e o povo voltar apressado, eles já encontraram um homem completamente diferente. O homem estava nu e agora ele está vestido. Ele não era nem um ser humano mais, não se parecia mais com um ser humano. E agora ele está ali em perfeito juízo. Ele andava em sepulcros, a sua vida, ele vivia em meio à morte, mas agora ele está assentado aos pés da vida de Jesus. E aqueles homens então, irmãos, ficaram dominados de terror. Veja que de novo há um paralelo aqui, porque a gente vê que os demônios foram ao encontro de Jesus, os homens aqui foram ao encontro de Jesus. Os demônios apresentaram terror ali, se prostraram diante do Senhor, clamando, gritando para que Jesus não atormentasse eles. E os homens aqui então ficaram dominados de terror também. O texto continua dizendo, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Ou seja, o que tinha sido contado para eles, eles foram lá atrás, foi para poder, olha, os porcos se precipitaram. Os porcos caíram no penhasco, no despenhadeiro. E aí agora, o que eles não esperavam que tivesse ali, irmãos, era o endemoniado, o homem mais terrível, mais temido da cidade, das cidades da região. Ele estava lá e estava quieto, estava calmo, estava tranquilo, estava vestido, estava aos pés do Senhor Jesus. E aí então eles ficaram assustados. Que é isso? E aí provavelmente os porqueiros disseram, não, olha, realmente, ó, além dos porcos que tinham caído também, Jesus estava conversando aí com esse homem e aí parece que agora esse homem aí tá bem agora. E o que é que acontece, irmãos? O que é que você espera que aconteça? Jesus realizou um milagre incrível, irmãos. Libertou a vida de um homem, transformou a vida de um homem completamente. O que é que você espera, irmãos? Que as pessoas, assim como as multidões sempre fizeram, vão lá, escutam falar que Jesus realizou um milagre, elas vão lá querendo mais milagre. Elas vão lá apertar o Senhor Jesus, não deixar ele ir embora para que ele possa curar mais gente ali. Não. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. Vocês lembram que os demônios tinham também feito pedidos a Jesus? Tinham feito um pedido a Jesus, tinham rogado também a Jesus, pedido para que Jesus não os lançasse no abismo, pedindo para que Jesus não os atormentasse. Os homens fazem a mesma coisa. Ao invés de clamarem para que Jesus Cristo vem, entra na minha casa, Senhor. Senhor, vem, tem gente na minha família que também precisa ser liberto. Eu mesmo preciso ser liberto. Eu preciso ser cuidado do Senhor.
Não. Eles mandaram Jesus Cristo embora. Irmãos, vejam só, de novo, como eu falei, naquela legião ali representava o domínio de Satanás sobre toda aquela região. Com certeza esse local aqui tinha muitas coisas ainda que precisavam ser transformadas. Não era apenas esse homem que era o problema daquele local. Esse homem que representava o domínio e os problemas ali que todos eles tinham, porque Satanás era o dono daquela região. Mas eles não queriam que os seus problemas fossem resolvidos. Estavam mais preocupados com o prejuízo financeiro que o Senhor Jesus Cristo deu para eles aqui, porque eles perderam os seus porcos, do que com o que Jesus Cristo poderia fazer, trazer de bom para a vida deles, transformação que Jesus Cristo podia realizar em suas vidas. Irmãos, vocês percebem que, embora hajam paralelos, o texto aqui nos diz que os homens são piores do que os demônios. Porque os demônios, eles se prostraram diante de Jesus, se dirigiram a ele de modo reverente, sabendo quem ele era. Mas os homens, irmãos, os homens estavam muito menos preocupados com quem Jesus era, muito menos preocupados em demonstrar reverência ao Senhor Jesus do que até mesmo os demônios. A gente já viu isso acontecer antes também. Irmãos, se lembrarem Jesus, quando ele estava lá, sendo tentado por Satanás, Satanás disse, se joga daí. E no texto seguinte, vai nos dizer que quando Jesus foi pregar o evangelho na sua cidade, as pessoas mesmo queriam pegar Jesus e lançá-lo no abismo. Mais uma vez a gente vê aqui que os seres humanos eles podem ser piores do que os demônios. Se a gente olhar para os demônios de novo mais uma vez, a gente vê que os demônios estão preocupados. Hoje eles sabem que a vida deles, que a existência deles vai chegar a um fim. Eles sabem que eles vão para o abismo e eternamente serão castigados ali. Essa vida boa, essa vida mansa, essa baguncinha que eles gostam de fazer, vai passar. Eles sabem que eles estão com os dias contados. Mas ainda assim eles dizem, mas não me manda para lá agora não. Eu quero aproveitar mais um pouquinho aqui essa vida. Que não é muito diferente do que os homens fazem também. A gente sabe, irmãos, do juízo de Deus sobre o pecado. Mas, diferente dos demônios, que creem nisso, com certeza e com convicção, a gente fica querendo afastar essas coisas da nossa mente. Porque a gente quer continuar cuidando dos nossos porcos. A gente quer continuar resolvendo os nossos problemas. A gente quer continuar vivendo a nossa vida. E a gente não quer que Jesus Cristo estrague tudo. A gente não quer que Jesus entre na nossa vida, porque para Jesus Cristo melhorar a nossa vida, irmãos, vai ter que piorar muito, humanamente falando e carnalmente falando. Muita coisa vai ter que mudar. Eu e vocês, muitas vezes, irmãos, a gente quer os benefícios. Veja, as multidões do outro lado do rio, do Mar da Galileia, elas querem os milagres, os benefícios que Jesus Cristo pode realizar. E as multidões desse lado aqui, elas querem que Jesus Cristo vá embora porque elas sabem o custo que elas vão ter em suas vidas pelos milagres que Jesus pode realizar. Veja, eles não descreem aqui que Jesus pode realizar milagres. Eles sabem, eles estão vendo ali o homem ali completamente transformado. Mas eles não querem, porque eles não estão dispostos a mudar. Eles não querem ser transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, então Jesus Cristo tomou de novo o barco e voltou. E o texto encerra então falando a respeito de um terceiro encontro. Jesus se encontrou com um homem endemoniado, Jesus se encontrou com essas multidões, e agora Jesus Cristo vai se encontrar com o homem, mas não mais endemoniado. E a Bíblia diz que esse homem, do qual tinha saído os demônios, rogou-lhe. Veja, irmãos, os demônios fizeram um pedido para Jesus. Jesus atendeu. Os homens fizeram um pedido para Jesus. Jesus atendeu. E agora o homem que foi transformado pelo Senhor Jesus, que agora queria servir ao Senhor Jesus Cristo, fez um pedido também. E ele pediu, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu. Veja, irmãos, Jesus atendeu o pedido dos demônios. Jesus atendeu o pedido dos homens ímpios e perversos que eram piores do que os demônios.
Mas Jesus não atendeu o pedido desse homem. Veja que eu e você, a gente vai querer atrelar ao quanto Deus me ama, o quanto Ele está fazendo o que eu queria, o que eu gostaria que Ele estivesse fazendo na minha vida. Só que a gente vê aqui nesse texto claramente que isso não é um medidor. A gente não pode dizer, olha, se está acontecendo coisas boas na minha vida, se Deus tem ouvido as minhas orações, é porque Deus me ama e tem cuidado de mim. Não, irmãos, Deus não estava cuidando dos demônios. E nem esses homens aqui, foi para o mal deles que Jesus foi embora. Porque se Jesus ficasse, ia ser muito melhor para eles. Mas veja que Deus, Jesus, irmãos, demonstra agora amor por esse homem e por todos aqueles homens que não quiseram Jesus na vida deles. Jesus disse para o homem que foi curado: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Veja, irmãos, aquele homem agora ele tinha muito mais coisa para falar. Imagina, se Jesus não tivesse tido uma conversa ali com os demônios, tivesse só dito, vai embora, aquele homem ia poder testemunhar a respeito de Cristo, mas ele ia poder falar muito menos do que agora ele pode falar. Toda a história que ele pode falar agora, a respeito da quantidade de demônios que o possuía, como Jesus Cristo teve autoridade sobre aqueles demônios, como que o nosso coração é perverso, que nós preferimos os porcos do que os homens, que nós preferimos os nossos lucros do que o Senhor Jesus em nossas vidas. Esse homem teve todo esse testemunho para dar. Se Jesus só tivesse expulsado o demônio e fosse embora, esse homem não ia poder dar todo esse testemunho, não ia ter presenciado tudo isso que Jesus fez aqui nesse texto. Interessante, irmãos, porque Jesus, veja o que esse homem entendeu. Jesus não disse isso claramente para esse homem, mas olha o que esse homem entendeu de tudo que Jesus fez e até mesmo do que os demônios falaram. Jesus disse, volta para tua casa e vai contar aos teus tudo o que Deus fez por ti. Aí o texto diz, ele foi anunciar tudo o que Jesus tinha feito por ele. Ele não falou apenas, Jesus foi o homem que Deus usou. Ele estava querendo dizer que o próprio Jesus era o próprio Deus. Ele entendeu que aquele homem que o libertou e aquela libertação tem um significado muito mais profundo do que apenas um homem que estava endemoniado agora pode desfrutar de liberdade. Porque todos esses outros homens aqui, irmãos, ninguém estava possesso de demônio especificamente, a Bíblia não fala isso. Mas eles estavam sob o domínio de Satanás. Muito mais poderoso, talvez até, do que essa possessão demoníaca. Porque essa possessão demoníaca, a presença de Jesus libertou ele. Mas esse desejo, esse amor ao dinheiro, às suas posses, a sua vida aqui nesse mundo, demonstrou uma perversidade maior, até mesmo que a dos demônios. Veja que você não precisa praticar os piores tipos de pecado nessa vida. Você não precisa estar possuído de demônios para você estar sendo controlado por Satanás, para você estar fazendo exatamente a vontade de Satanás. Se eu e você, irmãos, a gente tem se afastado de Jesus. Se eu e você, a gente não tem buscado ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Se adorar a Deus, se ler a sua palavra e orar verdadeiramente ao Senhor. E veja que orar é muito diferente, irmãos, do que a gente simplesmente pedir coisas a Deus. Se eu e você, a gente não tem se relacionado com o Senhor Jesus Cristo, a gente tem se afastado cada vez mais dele, eu e você, a gente está numa situação pior do que de um homem com milhares de demônios o possuindo. Que a gente possa ser liberto pelo Senhor Jesus Cristo, irmãos, de quem nós somos. A gente não precisa que Satanás nos possua para a gente ser perverso. Mas eu e você, a gente vai precisar do mesmo Cristo que precisaria nos libertar dos demônios. Mesmo Cristo nos libertando de quem nós somos. E ele morreu na cruz, irmãos, justamente para realizar essa obra. Veja que esse homem aqui foi o primeiro missionário, irmãos. Se a gente for olhar no próximo capítulo, Jesus ele vai enviar 70 homens para pregar o evangelho. Mas esse homem aqui foi a primeira pessoa que Jesus Cristo deu autoridade a ele para poder falar, para poder pregar a palavra do Senhor, anunciar publicamente a palavra do Senhor. Ele diz, vai e anuncia. Essa palavra que é usada aqui, que ele foi anunciando por toda a cidade, é justamente a palavra que diz sobre pregar o evangelho. Ele foi pregando o evangelho por toda a cidade, sua família. Veja que Jesus tinha falado, fala
volta para a tua casa e conta aos teus. Ou seja, Jesus tinha dito para ele, conta para a sua família, né? Quando diz, vai para a sua casa e conta aos teus, está falando para a tua família. Mas, irmãos, o que Jesus Cristo faz em nossa vida é tão grande, é tão glorioso, que a gente não vai se contentar em se preocupar apenas com nossos familiares. Veja, ele vai anunciando para todas as pessoas. Ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus Cristo tinha feito. Que Deus nos transforme, irmãos. Nós possamos andar vestidos em plena consciência e aos pés de Cristo, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, Pai, que nós possamos, Deus, de fato, estar vestidos com a justiça de Cristo, Senhor. Que a nossa consciência, meu Pai, possa estar recheada, meu Deus, e transbordando, meu Pai, do Evangelho, Senhor. E que nós possamos estar aos pés do Senhor, Pai. Aos pés do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus. Aprendendo, nos relacionando, amando, Pai. E que quando estivermos diante dos homens, eles possam ver a transformação que o Senhor causou em nossas vidas. Seja porque demônios nos controlavam, ou seja porque a nossa carne nos controlava, Deus. Mas que agora nós pertencemos ao Senhor, Pai. E faremos toda a Tua vontade, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.